Oiê, eu sou a Gleice do Ateliê com Amor Gleice e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a parte 2 de um kit fofíssimo que eu tô mostrando pra vocês a confecção. E hoje é o dia de mostrar pra vocês como eu confecciono esse babadorzinho aqui, que também é um painel. E nesse mesmo painel vem um barrado fofíssimo pra gente fazer uma toalhinha bem linda ou uma fraldinha, o que você preferir. Mas nessa aula eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma toalhinha com o próprio atoalhado e fica uma fofura. Então, antes de a gente seguir aqui para o passo a passo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa também o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades, todos os novos vídeos que chegarem aqui no nosso canal. E agora vamos lá ver a confecção dessas fofuras. Vem comigo! E para fazer o babador, nós vamos precisar só de dois materiais. O recorte do painel, que eu vou recortar em toda a volta, deixando uma margem do tecido. E também o atoalhado. Aqui eu tô usando um atoalhado de poliéster. Por isso, eu não preciso me preocupar com o encolhimento, porque ambos os tecidos não encolhem. Porém, se você estiver trabalhando com um tecidinho de algodão, aqui atoalhado de algodão, você precisa se atentar bem a esse tecido para ele estar já lavado. Pois, quando a mamãe lavar, ele vai encolher. E o nosso tecido gabardine de poliéster não vai encolher. Então, isso vai fazer com que o seu babador fique deformado. Então, é muito importante se atentar a isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou sobrepor o meu tecidinho do babador sob o lado direito do meu atoalhado. Então, vai ficar direito do atoalhado com direito do meu tecidinho de babador. Vou alfinetar tudo isso daqui para poder passar uma costurinha em toda a volta, deixando uma abertura pra gente desvirar. Eu vou iniciar minha costura aqui, vou costurar toda a volta e vou parar deixando um espaço aqui. Lembrando que essa costurinha, ela precisa ter retrocesso no início e no final. E que eu vou costurar com o meu pé calcador, seguindo essa linha de marcação aqui como margem, né? Então, o meu calcador vai ficar dessa linha pra dentro. Assim que eu costurar, eu mostro pra vocês o detalhe. Percebam como a minha costurinha, ela ficou pra dentro do babador. Eu não costurei em cima do risco. O risco, ele é a minha margem de costura. Então, eu posicionei o meu calcador de forma que a minha costurinha ficou pra dentro do babador. Então, eu costurei com um pé de máquina em toda a volta, deixando aqui aquela abertura pra gente poder desvirar. Percebam também que eu deixei uma margem grande do atoalhado, pra não correr risco dele desfiar. Então, agora, a gente vai refilar em toda a volta e nos cantinhos arredondados eu vou cortar com a tesoura de picote e caso você não tenha, você pode fazer pix com a própria tesoura. Aqui nessa parte onde tem a abertura, percebam que eu deixei um pouco maior a margem, porque a gente vai ter que dobrar isso aqui pra dentro pra gente conseguir fazer o acabamento. Como eu tô trabalhando com dois tecidinhos que são de poliéster, eu posso vir com o meu isqueiro e dar um sustinho em toda a volta pra esse tecidinho não desfiar. E é isso que eu vou fazer. Agora a gente pode desvirar a nossa peça aqui pela abertura. Então, eu vou colocar o meu dedo aqui dentro. Vou pegar essa ponta de cá primeiro. Com o dedo eu vou empurrar lá pra fora. Com a ajuda de um hashi, um palitinho ou um cabo de pincel, eu vou ajustando aqui tudo certinho. Pra ficar tudo no lugar. E vou abrindo essa costurinha. Prontinho. Se você quiser, você pode levar esse babador pro ferro, dar uma passadinha pra assentar, ou você pode vir na própria máquina abrindo e fazendo uma costurinha de pesponto em toda a volta. E é isso que eu vou fazer aqui.
babador tá todo costurado em toda a volta. Agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer é vir aqui com uns pontinhos à mão e fechar aqui só pra não ficar com essa abertura. Por mais que a gente fez o pesponto aqui, eu não gosto que fique dessa forma. Então, eu venho com uns pontinhos aqui invisíveis à mão, pra que fique bem uniforme essa costura em toda a volta. Prontinho, já tô com uma parte aqui bem fechadinha, tudo alinhadinho. Agora só falta a gente colocar os botões de pressão aqui na nossa peça. Então, eu vou pôr um botãozinho macho e um botãozinho fêmea pra gente poder fechar. Caso você não tenha botãozinho de pressão, não trabalhe com botão de pressão, também é possível colocar um pedacinho de velcro. A aplicação do botão feita, lembrando que o pino de acabamento, um fica pro lado do atualhado e um fica pro lado do tecido externo, pois nós vamos fechar dessa maneira aqui, ó, sobrepondo uma parte em cima da outra. E tá pronto o babador. Esse babadorzinho aqui, ele fica assim bem pequenininho mesmo, o tamanho dele é do tamanho 0 recém-nascido até 6 meses. E olha que gracinha que fica. Costurinha toda embutida e super confortável e fofinho. Vamos montar a nossa toalhinha então. Para fazer a toalhinha, a gente vai usar o barrado, que vem no painel junto com o babador, e um pedaço de atualhado também. Aqui você pode usar já uma toalha pronta ou uma fraldinha, porém eu quero mostrar para vocês uma opção com o próprio atualhado que a gente usa nos babadores. Aqui eu tô com um pedacinho de 40 por 40. O que que eu vou fazer com esse tecidinho aqui? Em 3 partes dele eu vou fazer uma bainha. Então eu vou dobrar uma vez, e vou dobrar mais uma vez e vou passar uma costurinha nas 3 laterais e uma eu vou deixar sem costurar. Já com as 3 laterais costuradas, nós vamos achar o meio da parte que não costuramos uma bainha. Então, a gente vai dobrar aqui e vai achar o meio aqui. Eu vou marcar com uma canetinha fantasma. Então, aqui é o meu meio. Tá aqui. E eu também vou achar o meio do meu barradinho. Então, como o tecido, a estampa dá pra gente ver, a gente consegue achar o meio assim, ó, posicionando uma sobre a outra. Então, posicionando assim, eu venho aqui e faço uma marcação, eu sei aonde é o meio do meu barradinho. Então, aqui tá a marcação do meio. Dá pra ver do lado de cá também, mas eu vou dar uma reforçadinha. Então, eu achei o meio do meu barradinho e o meio da minha toalhinha. Agora, com a minha toalhinha com o avesso virado pra cima, aqui eu tô com a parte onde eu não fiz a bainha e o meu barradinho tá em pé. O que eu vou fazer? Eu vou virar o meu barradinho assim em pé pro lado avesso e vou posicionar ele sobre o lado avesso da minha toalhinha. Então, eu posiciono aqui margem com margem. Só que pra eu enxergar bem e ele não ficar torto, eu vou costurar pelo lado de cá. Então, eu posiciono o meio com o meio aqui certinho, centralizo bem e eu vou passar uma costurinha com o pé de máquina aqui, tendo como guia a margem da toalhinha e do barradinho. Feito isso, eu
posso tirar um pouco do excesso desse tecido aqui. E agora eu posso dar um sustinho aqui para ele não desfiar. Agora eu já vou aproveitar e refilar o excesso dessa lateral aqui. Feito isso, nós estamos com o nosso tecidinho dessa forma, agora a gente vai virar ele pro lado direito. E para isso a gente vai puxar ele para cima. Assim aqui já vai ficar um acabamento bem perfeito. Então a gente vem aqui alinhandinho e coloca o clips para segurar ou o alfinete. Então, eu vou levar pro ferro aqui, pra ele ficar bem certinho pra gente poder finalizar. Prontinho, aqui eu já tô com o meu barradinho passado, ele já assentou bem. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um sustinho com o isqueiro aqui, nessa parte, nessa margem branca que ficou. Porém, eu não vou tirar ela, porque eu preciso dela pra gente fazer o acabamento do nosso barradinho aqui. Eu também aproveitei e fiz uma marcação com uma canetinha fantasma, bem aqui no meio da minha toalhinha. Eu dobrei ela ao meio e fiz a marcação, pra eu conseguir centralizar o meu barrado de maneira que ele não fique torto. Então, agora é isso que a gente vai fazer. Vamos passar aqui o isqueiro pra dar um sustinho. E nós vamos dobrar tanto aqui, seguindo essa margem, que é esse risco preto aqui. Vamos dobrar, passar a ferro e também vamos dobrar aqui a lateral pra dentro, seguindo a margem da nossa toalhinha aqui. Então, a gente vai dobrar aqui e vai dobrar aqui e vamos levar pro ferro, passar a ferro. Prontinho, agora eu passei tudo a ferro, coloquei os grampinhos aqui pra segurar e um alfinete bem no meio pra eu saber onde era o meio e ficou tudo certinho. Agora eu vou passar um pesponto em toda a volta pra manter esse meu barradinho aqui no lugar. Eu vou começar aqui pelo canto de cá. Vou descer, vou vir aqui por baixo, vou subir aqui na lateral, vou descer aqui e vou dar retrocesso no começo e no final dessa costurinha. Prontinha, nossa toalhinha ficou assim, com o acabamento todo embutido. Olha que lindo. Dá pra mamãe usar dos dois lados. Aqui embaixo fica com atoalhado, então consegue ter um proveito maior aqui da toalhinha. E ela fica bem fofinha. Vou mostrar pra vocês como que fica bonitinho de a gente oferecer e entregar ela pro nosso cliente. Então, a gente dobra ali no meio, faz uma dobrinha assim e veste aqui ela com a outra ponta. E fica muito lindinha de montar o kitzinho com o babador. Super útil. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Esses tecidinhos fofíssimos são da Paty, do Ateliê As Beltranas. Eles estão disponíveis no formato painel, mas a Paty tem lá no site dela diversas outras estampas maravilhosas. Também tem vários outros painéis e coleções. Essa coleção fofíssima é a coleção Cutie. E entrando lá no site da Paty, que é o www.atelierasbeltranas.com.br, você vai encontrar muitas opções de estampa e também outros materiais para costura. E utilizando o cupom GLACE10, vocês ganham 10% de desconto nos pedidos a partir de R$50 em todo o site. E não esquece de me seguir nas redes sociais, que é essa que eu vou deixar aqui na tela e na descrição para vocês. Tem sempre dicas, a rotina do ateliê. Eu tenho certeza que se você ama uma costurinha, você vai amar acompanhar o nosso perfil. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijão!